Você já se perguntou por que apenas 1% das pessoas realmente vivem abundância emocional, financeira, espiritual? Com tanta informação gratuita, tantos vídeos motivacionais e tantos livros nas prateleiras, como é possível que a grande maioria continue presa nos mesmos ciclos de escassez? A resposta está além da lógica e muito além da superfície. Ela está na frequência com que você vibra todos os dias. Vivemos na era da informação, mas não na era da transformação. As pessoas têm acesso a tudo: cursos, palestras, conhecimento milenar, e ainda assim, estão mais ansiosas, endividadas e perdidas do que nunca. Isso não é coincidência. É o resultado de um paradoxo: saber é fácil, ser é outra história. O que poucos entendem é que a realidade que você vive é um reflexo direto da sua frequência vibracional. Isso não é esoterismo barato, é ciência pura. Tudo vibra, inclusive você. E aquilo com que você mais ressoa emocionalmente determina o que você atrai, o que você percebe e o que você manifesta. Joe Dispenza e outros pesquisadores da nova ciência têm desvendado isso por meio da neuroplasticidade, da física quântica e da coerência entre o cérebro e o coração. Quando esses três elementos se alinham, um novo campo de possibilidade se abre, e o impossível se torna comum. Mas, para chegar lá, é preciso entender o que te prende. Hoje, você vai descobrir por que tão poucos realmente chegam lá, e, mais importante, como você pode ser um deles. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode virar sua mente do avesso. E isso é exatamente o que precisa acontecer. Nos primeiros 7 anos de vida, a mente humana opera predominantemente na frequência θ, um estado hipnótico natural. É nesse período que as crenças mais profundas são instaladas. O que você acredita sobre dinheiro, amor, sucesso e até sobre quem você é. Tudo isso foi programado antes mesmo que você pudesse questionar. Se você cresceu ouvindo que dinheiro não traz felicidade, quem nasce pobre morre pobre, ou que homem nenhum presta, parabéns, você foi hipnotizado pela escassez. Essas frases, repetidas por pais, professores e pela sociedade, se transformaram em comandos automáticos que hoje governam sua vida, mesmo que você nem perceba. Estudos em neurociência mostram que o cérebro reptiliano, a parte mais primitiva da mente, age por sobrevivência e reatividade. Quando você age no piloto automático, está apenas respondendo a estímulos do passado. Você acha que está decidindo, mas está apenas repetindo. E essas repetições se originam de traumas, rejeições, frustrações e emoções não processadas que foram empilhadas na infância. A dor que você não curou virou identidade. E agora, toda vez que a vida aperta, você volta a ser aquela criança assustada, tentando se proteger. A verdade dura é: 99% das pessoas vivem em estado de hipnose, revivendo o passado e chamando isso de vida. Mas o futuro não se constrói com velhos padrões. Se você quer mudança, precisa quebrar esse ciclo invisível. E isso começa com consciência. A maioria das pessoas vive em estado de sobrevivência, lutando, correndo, reagindo. Quando o corpo está estressado, o foco é sobreviver, não criar. E criação exige presença, exige espaço. Em estado de sobrevivência, tudo é urgência, tudo é ameaça, tudo é medo. O cortisol e a adrenalina, os hormônios do estresse, são úteis em curtos períodos. Mas quando o corpo é inundado por eles diariamente, o sistema nervoso se torna hipervigilante. Você passa a ver perigo onde não existe e a desconfiar até da própria intuição. Você perde a clareza. Essa química interna gera pensamentos negativos, emoções densas e decisões baseadas em pânico. E o mais cruel, você começa a acreditar que essa é a sua natureza. Quando na verdade, é apenas um corpo viciado em sobreviver, repetindo padrões químicos. Joe Dispenza nos lembra: você não pode criar um novo futuro se estiver preso ao passado. E o passado vive dentro do seu corpo, através da química emocional. Enquanto você sentir o medo do ontem, não consegue acessar o potencial do amanhã. O 1% entendeu que antes de mudar a realidade externa, é preciso quebrar o ciclo interno. Eles escolhem o estado de criação, mesmo quando tudo fora parece caótico. Eles não reagem, eles criam. E isso é o que os diferencia.
No campo quântico, todas as possibilidades já existem. Tudo aquilo que você sonha, saúde, amor, riqueza, propósito, já está disponível em alguma frequência. A pergunta é: você está sintonizado com essa realidade ou com uma versão limitada dela? A chave está na coerência entre mente e coração. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age de forma oposta, cria incoerência. Mas quando você alinha pensamento e emoção, cria um campo eletromagnético coeso. E esse campo é capaz de colapsar partículas no universo. Pensamentos elevados combinados com emoções elevadas, como gratidão, amor e entusiasmo, amplificam seu campo de manifestação. O universo não responde ao que você quer. Ele responde àquilo que você é. E você é, essencialmente, um campo vibracional. A famosa lei da atração não é mágica. Ela é física. A frequência que você emite atrai padrões semelhantes. Assim como uma estação de rádio, você não pode ouvir música clássica sintonizado na frequência do rock pesado. Você precisa mudar a estação, mudar você. Experimentos como os de Masaru Emoto, com cristais de água reagindo a palavras e emoções, e o entrelaçamento quântico, mostram que tudo está interconectado. A ciência está, pouco a pouco, explicando o que os místicos sempre souberam: você cria sua realidade de dentro para fora. Muita gente quer mudar de vida, mas não quer mudar de identidade. Querem mais dinheiro, mais amor, mais saúde, mas continuam pensando, sentindo e agindo como o mesmo eu que criou a escassez. Isso é como querer uma colheita diferente sem plantar novas sementes. O velho eu não tem a senha da nova realidade. O cérebro humano foi programado para buscar o familiar, não o ideal. E isso inclui dor, drama, rejeição e escassez. Se isso foi o que você viveu por muito tempo, o cérebro vai repetir esse padrão, mesmo que racionalmente você queira outra coisa. A mudança assusta, porque ela representa a morte simbólica do que você acredita ser. A chave está na autoobservação. Quais emoções você sente todos os dias? Quais pensamentos dominam sua mente? Quais histórias você repete sobre quem é? Essa repetição não é coincidência, é identidade. E sua identidade atual está limitando a realidade que você pode acessar. Você precisa se tornar alguém diferente para viver algo diferente. Isso exige coragem. Exige desconstrução. Exige olhar no espelho e dizer: obrigado por me trazer até aqui, mas agora preciso deixar você ir. Esse é o ponto de virada, quando o velho eu morre e o novo eu começa a nascer. Essa morte simbólica é dolorosa, sim, mas libertadora. Quando você para de se identificar com o medo, a limitação e o passado, cria espaço para uma nova identidade vibracional. E é essa nova identidade que vai atrair uma nova realidade. A meditação, muitas vezes subestimada, é a ferramenta mais poderosa que temos para reprogramar a mente e acessar estados elevados de consciência. Não se trata apenas de relaxar. Trata-se de desconectar do mundo externo para reconectar com o mundo interno, onde toda a criação começa. O 1% que vive em abundância entende que o alinhamento interno é o primeiro passo. Eles não esperam provas externas para sentir gratidão, alegria ou realização. Eles sentem antes. Eles criam a emoção primeiro, e então a realidade responde. Isso não é positividade tóxica, é estratégia energética. A prática diária é simples, mas profunda. Visualize o que deseja com todos os detalhes, sinta como se já fosse real e sustente essa emoção por alguns minutos. Quando você faz isso com consistência, está ensinando ao corpo como será viver nessa nova realidade antes que ela aconteça. Histórias reais de transformação comprovam isso. Pessoas que superaram doenças, saíram da falência, encontraram o amor ou construíram impérios, tudo após mudarem o estado interno. Joe Dispenza compartilha casos documentados de curas espontâneas e saltos quânticos de consciência. Eles não mudaram o mundo lá fora, mudaram quem eram por dentro. A mudança não começa quando algo muda lá fora. Começa quando você decide, aqui e agora, mudar a frequência que você emite. Quando você para de esperar por milagres e se torna um milagre, o universo responde de forma inevitável. O corpo, ao longo do tempo, aprende a ser a mente.
Isso significa que, mesmo que você queira mudar racionalmente, seu corpo ainda está viciado no velho eu. Emoções como raiva, tristeza, ansiedade e ressentimento viram vícios químicos. E o corpo pede essas emoções todos os dias como um dependente. É por isso que a mudança verdadeira é desconfortável. Porque o corpo resiste. Ele quer voltar ao conhecido. Quando você começa a vibrar em amor, gratidão ou coragem, o corpo, que está acostumado ao medo, reage com ansiedade. Mas isso não é sinal de fracasso. É sinal de reprogramação. Esse desconforto faz parte do processo. Você está ensinando ao corpo uma nova verdade. Está mostrando que não é mais necessário viver no modo de alerta, no modo de proteção. Está dizendo, agora estamos seguros para criar, para confiar, para receber. Para isso, práticas como respiração consciente, movimento físico com presença, meditação ativa e afirmações sentidas são essenciais. Você precisa mover o corpo junto com a mente, criar novos hábitos emocionais, ensinar novas sensações. O corpo precisa ser treinado para sentir antes da evidência. Quando você consegue fazer o corpo sentir abundância, amor e plenitude antes que haja provas externas, algo mágico acontece. A matéria, que parecia sólida e imutável, começa a ceder. E o universo, como um eco, começa a responder de forma diferente. A coerência total, entre mente, coração e corpo, é o ponto de virada. É o momento em que o universo reconhece sua vibração como uma nova assinatura energética. Nesse ponto, você não está mais pedindo. Você está emanando. E isso muda tudo. Na física quântica, existe o conceito do colapso da função de onda. Isso significa que todas as possibilidades existem em estado potencial até que o observador consciente interfira. Quando você vibra em coerência, você não está apenas observando. Você está criando. Você colapsa possibilidades em realidades. Existem relatos fascinantes de pessoas que manifestaram quantias enormes de dinheiro, curas milagrosas, encontros improváveis, tudo após alcançarem esse estado de coerência. Não foi sorte. Foi frequência. Foi alinhamento. Foi intencionalidade. Já o que você vibra, não há o que você fala. Ele não escuta súplicas. Ele responde à coerência. E quando você se torna uma frequência elevada, não tem como não atrair situações que ressoem com isso. É inevitável. É a lei. Por isso, pratique diariamente esse novo estado de ser. Torne-o familiar. Torne-o confortável. Torne-o sua nova casa emocional. E, com o tempo, o mundo lá fora será apenas o reflexo da nova realidade que você passou a sustentar dentro de você. Aqui está o segredo final: a abundância nunca foi o objetivo. Ela é o efeito colateral natural de uma identidade alinhada, de uma mente limpa, de um coração aberto. O 1% entendeu isso. Eles não correm atrás da abundância, eles a incorporam. Eles se tornaram uma expressão viva daquilo que querem ver no mundo. Não esperam se sentirem bem depois de conquistar algo. Sentem-se bem antes. E é esse estado emocional elevado que cria o magnetismo. Eles não buscam. Eles atraem. Essa verdade foi ocultada por muito tempo. Porque se você descobrir que pode criar sua realidade de dentro para fora, você se torna livre. E uma pessoa livre não é manipulável. A sociedade lucra com o medo, a escassez e a dependência. A sua libertação não é conveniente para o sistema. Mas você não precisa mais pedir permissão para viver em abundância. Você não precisa mais justificar sua luz, sua alegria, sua prosperidade. A abundância é sua natureza original. Ela sempre esteve disponível. Só precisava de alguém que dissesse: eu escolho viver assim. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para criar. Está aqui para expandir. Está aqui para provar, com a própria vida, que é possível. Que é real. Que é seu. Lembra da pergunta que te trouxe até aqui? Por que tão poucos vivem em abundância? Agora, a resposta está clara. Porque a maioria vive em piloto automático.
vibrando no passado, presa em identidades que não servem mais. Mas você não precisa ser a maioria. Você descobriu que o segredo não está fora, mas dentro. Que a realidade responde à sua vibração, não às suas intenções. Que o corpo pode ser reprogramado, a mente pode ser renovada e o coração pode ser alinhado com a alma. A transformação é possível, e começa agora. A escolha está nas suas mãos, continuar repetindo os padrões herdados ou começar a criar a sua própria frequência. O universo já está ouvindo. A pergunta é: o que você está emitindo? Obrigado por ter chegado até aqui. E aqui vai um desafio prático. Durante 7 dias, viva como se já fosse quem você quer ser. Haja, pense, sinta e vibre como essa nova versão. Veja o que muda. Veja quem você se torna. Lembre-se, a mudança começa com uma decisão. E essa decisão pode ser agora. Porque o 1% não espera as condições perfeitas. Eles se tornam a condição perfeita. E é isso que te convido a ser, a partir de hoje. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Como diria Neville Goddard, nada acontece do lado de fora que não tenha sido criado primeiro no mundo invisível. E Abraham Hicks ensina: você não está aqui para consertar a realidade. Está aqui para sintonizar uma nova frequência e permitir que ela se revele. Por isso, se essa mensagem tocou sua consciência, o próximo passo é claro: o e-book Jornada da Criação Consciente. Nele, você vai aprender a usar sua imaginação como ferramenta criadora, alinhar sua vibração com aquilo que deseja e liberar toda a resistência que te prende ao velho eu. Esse não é apenas um livro. É um portal para uma nova versão de você. Clique no link na descrição e permita-se viver o que já é seu, não por esforço, mas por alinhamento.